Você está assistindo Fica a Dica, um oferecimento de Faculdades Faxon e FJF. Faça seu futuro acontecer agora. Scum, sua nova rede social de descontos e benefícios. Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Bassotto, sou professor de matemática aqui no curso Oriente e estou aqui para dar algumas dicas para a prova do Enem. É importante você estar observando os gráficos. Os gráficos que têm caído bastante, os infográficos, tabelas, eles têm caído bastante nas provas. Você pode estar observando que muitas das respostas estão contidas no próprio gráfico. Basta você fazer uma análise de gráfico. Se você tem alguma dificuldade na parte de análise de gráfico, basta você pegar a prova anterior, a prova do ano passado. Esta prova irá lhe ajudar bastante enquanto as questões de você interpretar o gráfico e já resolvendo as questões. Outra parte importante de você observar são as equações literais. Gente, muito importante você estar antenado nas equações literais. Às vezes, o próprio texto já traz uma equação. Me lembro até de uma questão, uma vez, que caiu na Universidade Federal de Viçosa, falando sobre o seguinte, que a altura-alvo de uma pessoa é dado pela soma das alturas dos pais mais 13 centímetros dividido por 2. Quer dizer, isso não vinha como uma fórmula, uma especificação, vinha simplesmente como um texto. Então, você tinha que passar a observar essa parte. Outra importante dica, meus amigos, fica a questão da leitura. É muito importante que o aluno, desde já, faça bastante leitura. Nós sabemos que as questões de matemática são até questões fáceis, porém a leitura toma muito tempo. Importante você estar observando essa questão da leitura. Faça leitura, de preferência em voz alta nesse primeiro momento, para que você possa captar a interpretação das questões. Dicas muito boas. Vale a pena você estar fazendo as contas, mas faça as contas devagar, faça as contas muito, como eu sempre falo aqui no Fica a Dica, faça as contas pensando em dinheiro, por exemplo, porque dinheiro você lida a todo instante. Então, olha, quando você estiver fazendo as suas contas, quando você estiver fazendo o seu raciocínio dos exercícios, você pode estar se colocando no lugar. Eu tinha falado agora há pouco a respeito dos gráficos. Os gráficos, às vezes, trazem muitas informações que você pode estar aproveitando. E, às vezes, gente, é importante você estar observando que o gráfico, mesmo tendo que fazer algumas contas, o gráfico vai te auxiliar na facilidade dessas contas. As tabelas também são bem vistas na prova. Outro fato importante, muitas pessoas desprezam a leitura da tabela. Veja a tabela. Olhe passo a passo, cada linha, cada coluna da tabela, identifique as informações que são relevantes. Muitas das vezes a tabela traz alguma informação, por exemplo, para valores maiores que 45 anos. Então, quer dizer, a pessoa tem que ficar esperto, porque na hora da leitura, é importante você estar observando ali, maiores que 45 anos, e não os 45 anos. Gente, uma coisa importante que você deve também observar, a ligação da matemática com a vida moderna, com alguns conceitos que nós temos, como, por exemplo, a utilização de celulares, a utilização de tablet, a utilização dessas tecnologias que têm envolvido o nosso dia a dia. Importante você estar observando isso. Às vezes, na própria prova, caem algumas questões que você mesmo tem condição de estar resolvendo, imaginando a própria situação. Você mesmo mexendo, por exemplo, num tablet, você mesmo mexendo no telefone celular. A vida cotidiana traz muitas informações que o aluno às vezes não percebe, e a matemática está toda ali envolvida. Outro fato importante de você estar observando, raciocínio lógico. Gente, raciocínio lógico não quer dizer que a matemática foi substituída pelo raciocínio lógico, mas na verdade ela foi complementada. Raciocínio lógico, você pode estar observando, por exemplo, nas figuras geométricas que trabalham com raciocínio lógico, onde você percebe, por exemplo, base, altura, você percebe as arestas. Quer dizer, você pode estar notando isso, o próprio raciocínio lógico sendo conectado com essas informações, número de arestas, número de vértices, as bases das figuras, as formas geométricas, formas redondas, corpos redondos. Todas essas situações fazem com que você tenha todo um raciocínio lógico-matemático para compreender a prova. Então, fica a dica. Importante você estar observando esses detalhes e, mais ainda, prepare-se mais, leia mais, procure mais informações sobre as questões da matemática. Assim como você faz, por exemplo, nas questões de história. Você fica voltando em alguns aspectos e alguns assuntos que aconteceram recentemente, sendo comparado com os períodos anteriores. É bom também você estar observando isso. A matemática traz muito disso, comparações de hoje, comparações com o que já aconteceu anteriormente. Então é bom você estar percebendo essas questões, ok? Galera,
Um grande abraço, boa sorte, boa prova para vocês. Fica a dica. Para saber mais sobre esse assunto ou assistir a outras matérias no nosso canal multimídia, visite nosso portal ecaderno.com. Você pode ficar por dentro das nossas novidades também pelo Facebook e pelo Twitter. Ou, se preferir, mande suas dicas, comentários e sugestões para multimídia@ecaderno.com. A gente se vê no próximo programa.